A traição verdadeira não é uma faca nas costas. É uma rejeição pública pela alma que deveria te proteger. Ao descartar sua companheira predestinada por uma noiva politicamente perfeita, o rei Alfa Nathaniel achou que garantiria seu legado. Em vez disso, ele despertou a fúria da lendária rainha lobo perdida. O grande salão do Forte Ashford era uma sinfonia de riqueza e poder, iluminado pelo brilho dourado de 1000 velas de cera de abelha. Era a noite do solstício de inverno, a noite mais sagrada no calendário medieval dos lobisomens. Por séculos, a linhagem Ashford governou os vastos territórios dos vales do norte, mantendo a paz através de uma combinação de força militar brutal e alianças políticas calculadas. O rei Alfa Nathaniel Ashford estava à cabeceira da grande mesa de carvalho, uma figura imponente envolta em um pesado manto de pele de lobo gigante. Sua mandíbula estava firme, um sinal de autoridade inflexível. Ele havia conquistado recentemente os indisciplinados clãs das Terras Altas, e seu reino se expandia mais rápido do que seus exércitos podiam patrulhar. Ele precisava de estabilidade. Ele precisava de um herdeiro. Mais importante, ele precisava de uma luna cuja família comandasse lealdade absoluta dos Lordes do Sul. Do outro lado do salão estava Cassandra Beaufoot, filha do duque mais rico do reino. Cassandra era de uma beleza devastadora, com cabelos loiros como ouro e olhos azuis gelados e calculistas. Ela era a escolha estratégica perfeita. Os contratos de casamento haviam sido assinados em segredo semanas antes. Aquela noite era meramente o teatro necessário para torná-la oficial diante da deusa da lua e da corte reunida. Escondida nas sombras do corredor dos criados, carregando uma pesada bandeja de prata com vinho temperado, estava Rowena Harrington. Rowena era um fantasma em sua própria vida. Órfã ainda jovem, quando seu clã, um pequeno e aparentemente insignificante grupo perto das esquecidas fronteiras orientais, foi dizimado por desonestos, ela foi acolhida no Forte Ashford como uma copeira. Ela mantinha a cabeça baixa, suprimindo a aura de sua loba para sobreviver à brutal hierarquia do castelo. Ela não era ninguém. Mas quando o grande relógio soou à meia-noite, uma estranha tensão elétrica inundou o salão. O ar ficou impossivelmente denso. Rowena engasgou, deixando cair a bandeja de prata. O estrondo ecoou agudamente sobre o murmúrio dos lordes e damas, mas ela não conseguia se importar. Seu peito ardia. Um puxão primal e sufocante arrastou seu olhar pela vasta extensão da sala, cortando a multidão até que seus olhos se fixaram diretamente no rei Alfa. No exato mesmo momento, Nathaniel congelou. O cálice de cristal em sua mão rachou sob o aperto súbito e violento de seus dedos. O cheiro o atingiu como um golpe físico, urze selvagem em flor, petrichor e algo impossivelmente antigo. Ignorou sua mente racional e atingiu o âmago de sua besta. Companheira. Sua loba interior uivou, batendo contra os limites de sua mente, exigindo que ele atravessasse a sala, rasgasse a nobreza e reivindicasse a humilde serva que apertava o peito perto dos arcos. O silêncio no salão era ensurdecedor. Cada lobisomem presente podia sentir o pico súbito na aura do rei. O vínculo de companheira era uma força sagrada e inegável. O sorriso de Cassandra Beaufort vacilou. Ela seguiu o olhar arregalado de Nathaniel para a garota esfarrapada nas sombras. Um lampejo de ódio puro e venenoso cruzou o rosto da nobre. Ela deu um passo à frente, colocando deliberadamente a mão no braço de Nathaniel. Suas unhas perfeitamente cuidadas cravando em seu músculo. Meu rei, ela sussurrou. Sua voz uma ameaça aveludada. Os lordes estão observando. Os exércitos do sul estão esperando. Não jogue fora um império por um truque dos sentidos. A respiração de Nathaniel estava irregular. Ele olhou para Rowena. Ela tremia, dando um passo lento e involuntário em sua direção. O vínculo cantava em suas veias, prometendo-lhe segurança, amor e um lar que ela nunca conhecera. Ela o olhou com olhos arregalados e cheios de esperança. Seu coração batia num ritmo frenético que ecoava em seus próprios ouvidos. Mas Nathaniel Ashford era um rei antes de ser um lobo. Ele olhou para a fuligem nas bochechas de Rowena, seu vestido esfarrapado, e então olhou para os poderosos e cintilantes lordes da família Beaufort,
que detinham o destino de suas fronteiras em suas mãos. Sua ambição era uma fria muralha de ferro que se abateu sobre sua alma. Ele arrancou o olhar de Rowena e ergueu o queixo. Eu fiz minha escolha. A voz de Nathaniel ressoou, magicamente amplificada para alcançar todos os cantos do salão de pedra. Ele pegou a mão de Cassandra e a ergueu bem alto. Contemplei sua nova Luna, Cassandra de Casa Beaufort. O grito que irrompeu da facção Beaufort foi ensurdecedor, mas foi abafado pelos sussurros chocados dos lobos mais velhos. Ignorar uma verdadeira companheira era uma heresia profunda, um insulto à própria deusa da lua. Rowena ficou imóvel, o mundo girando em seu eixo. A dor física do vínculo ignorado era semelhante a ter suas costelas rachadas. Antes que pudesse se retrair para as sombras, 2 guardas armados, agindo com um leve aceno de Cassandra, agarraram os braços de Rowena e a arrastaram para o centro do salão. Meu rei, Cassandra disse em voz alta, projetando uma máscara de falsa piedade. Parece que um cão vadio acredita que tem uma reivindicação ao seu trono. É um perigo para o nosso reinado. Corte isso agora. Nathaniel desceu do estrado. Ele ficou a centímetros de Rowena. De perto, o cheiro dela quase quebrou sua resolução, mas ele forçou seus olhos a ficarem duros como pedra. Você é uma copeira de um clã morto, ele disse baixinho, apenas para ela. Você não tem poder, nem exército, nem força para governar ao meu lado. Não posso arcar com uma rainha fraca. Lágrimas escorriam pelo rosto de Rowena, não de tristeza, mas da agonia excruciante que rasgava seu espírito. Você está cometendo um erro, Nathaniel, ela sussurrou, sua voz surpreendentemente firme, ecoando com uma estranha ressonância dupla que o fez estremecer. O rei Alpha Nathaniel Ashford, ele rugiu, dirigindo-se à corte silenciosa e horrorizada. Rejeito você, Rowena Harrington, como minha companheira e Luna. As palavras atingiram como uma execução física. Rowena gritou, enquanto o laço metafísico que se rompia entre eles a jogava de joelhos. Sangue escorria de seu nariz. Mas quando o rei virou as costas para ela, um fenômeno arrepiante ocorreu. As grandes lareiras que iluminavam o salão se transformaram abruptamente em um prateado ofuscante e a temperatura da sala despencou. Rowena se levantou lentamente do chão de pedra. Ela não olhou mais para Nathaniel. Ela se virou e saiu pelas pesadas portas de carvalho para a gélida noite de inverno. 3 meses se passaram desde o solstício de inverno. Dentro do Forte Ashford, as consequências da desafio do rei estavam se manifestando de maneiras aterrorizantes. A coroação de Cassandra Beaufort foi um desastre absoluto. Quando o sumo sacerdote tentou ungir sua testa com a água sagrada da lua, o líquido sibilou e queimou sua pele, deixando uma cicatriz permanente e irregular em sua testa. Os anciãos sussurravam que a deusa havia rejeitado violentamente a falsa Luna, mas os avisos sobrenaturais não pararam por aí. Uma praga rastejante se instalou sobre os vales do norte. Os rios corriam sufocados por lodo negro, e as colheitas de primavera se recusavam a brotar do solo. Lobas grávidas do clã estavam adoecendo, e a taxa de mortalidade infantil estava aumentando. O reino estava morrendo, sufocando sob uma podridão espiritual. Nathaniel estava perdendo a cabeça. Ele não dormia uma noite inteira desde a rejeição. Um vazio agonizante e oco sentava-se em seu peito, um abismo que o poder político de Cassandra não conseguia preencher. Ele se viu vagando pelos corredores dos criados, procurando desesperadamente pelo cheiro persistente de urze e chuva. Seu Beta, Lucius, um guerreiro pragmático e profundamente supersticioso, invadiu a sala de guerra do rei tarde em uma noite. Passei semanas nos arquivos mais profundos da cidadela. Lucius respirou, seu rosto pálido e suado. Estava rastreando a linhagem do clã Harrington. O clã que você pensou ter sido dizimado. O clã que você chamou de fraco. Nathaniel olhou para cima de seus mapas, seus olhos fundos e cercados de vermelho. Fale claramente, Lucius. Eles não foram dizimados por desonestos, Nathaniel. Eles foram assassinados pelos Lordes do Sul gerações atrás. Os Harringtons eram um nome de fachada. Eles são descendentes diretos da Casa de Valois, a linhagem da primeira Luna.
A rainha lobo original que comandava a obediência de todos os reis alfa. Lucius bateu o punho no livro. A fêmea que você rejeitou não era apenas uma copeira. Ela é a âncora de toda a nossa espécie. A Terra está morrendo porque você baniu sua verdadeira soberana. Muito além das fronteiras de Oakhaven, nas profundezas da traiçoeira região congelada conhecida como Bosques Sussurrantes, Rowena Harrington não estava morrendo. Ela estava renascendo. Quando ela entrou nos bosques pela primeira vez, o frio amargo e a agonia do vínculo rompido deveriam tê-la matado em dias. Mas toda vez que ela desabava na neve, um estranho calor prateado irradiava de seu peito, descongelando seu sangue e forçando-a a ficar de pé. No 27º dia de seu exílio, ela foi cercada por um clã de lobos gigantes ferozes, as bestas lendárias do norte que eram rumores de comer lobisomens vivos. Mas eles não atacaram. Quando o alfa massivo do clã selvagem avançou, Rowena instintivamente levantou as mãos e uma onda de pura luz prateada incandescente explodiu de seu corpo, nivelando as árvores em um raio de 100 metros. Os lobos gigantes imediatamente se jogaram de barriga, choramingando em submissão. Das sombras da linha das árvores, surgiu um homem antigo, apoiado em um cajado de ferro negro retorcido. Seu nome era Gideon, o último sentinela vivo da crista de prata. Ela a observou sobreviver ao impensável. O vínculo de um rei falso agia como um selo sobre sua verdadeira natureza. Minha rainha, Gideon disse, curvando-se profundamente, enquanto Rowena se erguia no meio da cratera brilhante de neve. Sua rejeição não te quebrou, ela te libertou. Agora, meses depois, Rowena estava à beira de um grande canyon nas profundezas das terras ermas do norte. Ela não era mais a garota frágil e suja de fuligem do Forte Ashford. Ela estava vestida com a armadura forjada de metais profundos da terra pelos clãs escondidos do norte, que haviam acorrido à sua presença. A marca prateada da lua crescente brilhava radiantemente em sua clavícula. Eles estão prontos, Sua Majestade, Gideon disse, aproximando-se dela. Rowena olhou para o vale. Dezenas de milhares de lobisomens, desonestos, exilados e linhagens antigas, que se esconderam nas montanhas por séculos, estavam reunidos, seus olhos brilhando com devoção fanática. Ela não apenas sobreviveu, ela despertou um exército que respondia apenas ao zumbido de seu sangue antigo. O apodrecimento falso se espalha do Forte Ashford, Rowena disse, sua voz carregando aquela mesma ressonância dupla aterrorizante, ecoando com a autoridade da própria deusa. É hora de recuperarmos as terras que ele está destruindo. Marcharemos para o sul ao entardecer. Ela fechou os olhos, sentindo o leve e patético puxão do vínculo rompido que ainda pairava no éter. A desesperança de Nathaniel, seu medo, sua percepção do que ele havia perdido. Um sorriso frio e implacável tocou seus lábios. Ele trocou um diamante por uma pedra, e agora a verdadeira rainha estava vindo para retomar seu tabuleiro. O outrora glorioso Forte Ashford sangrava de dentro para fora. Ao longo de uma única e agonizante semana, a degradação física do território do Rei Alfa acelerou para um colapso ambiental em larga escala. Os pinheiros antigos e imponentes que margeavam a fortaleza haviam se tornado quebradiços e cinzas, suas agulhas caindo como cinzas sobre o solo morto. Os céus, sobre os vales do norte, permaneceram travados em um crepúsculo perpétuo e sufocante, pesado com o peso sobrenatural do descontentamento da deusa da lua. Dentro da fortaleza real, a paranoia e o desespero reinavam. O rei Alfa Nathaniel era uma sombra do conquistador que ele já fora. Ele raramente deixava seus aposentos, suas noites consumidas por febris sonhos de urze selvagem em flor e petrichor, acordando apenas para tossir sangue que corria negro com doença espiritual. Sua loba interior, outrora uma força magnífica e dominante que aterrorizava os alfas rivais até a submissão, agora passava os dias, encolhida nos recessos mais escuros de sua mente, uivando um lamento incessante e triste pelo vínculo de companheira rompido. A rejeição de Rowena Harrington não havia apenas quebrado a verdadeira Luna, estava lentamente e metodicamente despedaçando a alma de Nathaniel. Enquanto o rei definhava em seu isolamento, Cassandra de Casa Beaufort, a falsa Luna,
agia rapidamente para consolidar seu poder. Ela sempre viu Nathaniel como um degrau, um instrumento cego de força militar para elevar o status de sua própria família. Agora que ele estava incapacitado e o reino se fragmentava, ela via sua oportunidade final. Cassandra convocou Lord Montgomery, seu tio implacável e comandante supremo dos exércitos do sul, para seu salão particular. A sala estava pesada com o cheiro enjoativo de mirra e sálvia queimada, uma tentativa de mascarar a podridão penetrante que rastejava pelas paredes do castelo. "O rei está fraco, tio", Cassandra sussurrou, parada perto da janela de vidro fosco com vista para o pátio moribundo. "Os lordes do norte sussurram sobre maldições e leis antigas quebradas. Eles me culpam pela praga. Se não agirmos antes da próxima lua cheia, eles se rebelarão e o nome Belfort será arrastado pela lama." Lord Montgomery, um homem massivo com um rosto marcado por décadas de guerra brutal, bufou, servindo-se de uma taça de vinho. "Deixe-o sussurrar, Cassandra. Temos 10.000 soldados armados posicionados ao alcance do forte. Os lobos do norte estão famintos e desorganizados. Se Nathaniel cair, eu declararei lei marcial. Nomearei você a única regente soberana e executarei qualquer lorde que se recusar a se ajoelhar." "Deve ser feito esta noite", decidiu Cassandra, seus olhos azul-gelo faiscando com ambição venenosa. "Reúna seus tenentes mais leais. Confinaremos Nathaniel às masmorras sob o pretexto de proteger sua saúde. Ao amanhecer, o reino será inteiramente meu." Mas nem Cassandra, nem Lord Montgomery poderiam conceber a tempestade que se formava logo além do horizonte congelado. Longe ao norte, à beira dos bosques sussurrantes, um tremor aterrorizante começou a sacudir a terra. Não era um terremoto, mas os passos sincronizados de um exército como o mundo não via há um milênio. Na vanguarda, cavalgava Rowena, a rainha lobo perdida. Ela estava montada em um colossal lobo gigante marcado. Sua armadura de metal profundo e escuro brilhava sob a estranha luminescência prateada que parecia irradiar de sua própria pele. Ao seu lado caminhava Gideon, o antigo sentinela. Seu cajado retorcido de ferro negro zumbia com energia adormecida e crepitante. O exército de Rowena era um mosaico aterrorizante do esquecido e do feroz. Havia guerreiros ferozes e massivos das cavernas de gelo escondidas, batedores rápidos e mortais das planícies orientais, e milhares de lobos desonestos que finalmente encontraram o soberano que seu sangue instintivamente exigia servir. Quando a coroa falsa se quebrar, a aurora prateada marchará. Sangue verdadeiro de Valois traz nem paz nem guerra, mas julgamento absoluto, a profecia da primeira luna. Enquanto o crepúsculo descia sobre o Forte Ashford, o Beta Lucius foi o primeiro a ouvi-lo. Ele estava na torre de vigia mais alta, seus olhos vermelhos de falta de sono e chorando por seu clã moribundo. O ar ficou impossivelmente frio. Então a densa neblina que cobria o vale se abriu, revelando um mar de olhos âmbar e prateados brilhantes que se estendiam até onde o horizonte podia alcançar. Lucius agarrou o parapeito de pedra, sua respiração presa na garganta. Ele não soou o alarme. Ellie não gritou para os arqueiros ocuparem as muralhas. Em vez disso, uma onda avassaladora de paz varreu seu espírito exausto. A podridão opressiva e doentia no ar desapareceu instantaneamente, substituída pelo cheiro fresco e avassalador de urze selvagem em flor e chuva. A verdadeira rainha havia retornado. No grande salão, os soldados de Lord Montgomery haviam cercado Nathaniel, que estava sentado esgotado em seu assento de honra, seu manto de lobo gigante pendendo de sua estrutura emaciada. Cassandra estava diante dele, sua cicatriz irregular na testa pulsando furiosamente. "Acabou, Nathaniel", declarou Cassandra, sua voz pingando falsa tristeza. "Você é incapaz de governar. Entregue o selo real e eu me certificarei de que seus dias no subforte sejam confortáveis." Nathaniel mal registrou suas palavras. Seus olhos estavam arregalados, olhando para além de Cassandra, olhando através das pesadas portas de carvalho do salão. Seu peito arfava. O vazio agonizante em seu coração estava subitamente vibrando com um rugido de poder ensurdecedor e aterrorizante.
Ele podia senti-la. Antes que Cassandra pudesse ordenar que seus homens o pegassem, os portões impenetráveis do Forte Ashford, reforçados com ferro, explodiram com a força de um raio. As pesadas portas de carvalho do grande salão foram as próximas, lascando-se em milhares de pedaços que choveram sobre os soldados do sul. O silêncio que se seguiu à destruição foi absoluto. Através da poeira e dos escombros, Rowena entrou no grande salão. Ela não sacou uma arma. Ela não precisou. Quando suas botas atingiram o chão de pedra, uma onda de pura e ofuscante dominância prateada explodiu pela sala. Cada soldado leal a Lord Montgomery instantaneamente caiu de joelhos, agarrando a garganta, enquanto suas lobas interiores eram violentamente forçadas à submissão absoluta pela antiga linhagem Valois. Cassandra gritou, agarrando a testa cicatrizada, enquanto a aura prateada a queimava como ácido, caindo no chão em um monte de veludo e joias. Montgomery tentou levantar sua espada, mas a pressão no ar era tão imensa que seus ossos racharam sob o peso invisível, e ele também foi forçado para baixo. Rowena caminhou lentamente pelo corredor central, seus olhos fixos no assento de honra. A copeira suja de fuligem estava morta. Em seu lugar, estava uma deusa de ira e salvação. O grande salão, outrora um teatro da traição final de Nathaniel, era agora o palco de sua absoluta ruína. A luz dourada das velas de cera de abelha havia sido completamente apagada, substituída pelo brilho prateado etéreo e penetrante que irradiava da marca crescente na clavícula de Rowena. Dezenas de milhares de seus lobos leais inundaram o pátio lá fora, seus uivos vitoriosos sacudindo os próprios alicerces do castelo. Dentro, porém, o silêncio era agonizante, quebrado apenas pelos choramingos dos soldados do sul, presos ao chão pelo peso sufocante da dominância real de Rowena. Nathaniel tentou se levantar, mas suas pernas o traíram. Ele olhou para a mulher deslumbrante e aterrorizante que se aproximava dele. A companheira que ele descartou por conveniência política havia se tornado uma força da natureza, uma deusa viva, comandando um exército que poderia apagar todo o seu legado do mapa em uma única noite. Rowena, Nathaniel engasgou, o nome rasgando sua garganta seca. Lampejo de esperança desesperado e patético surgiu em seu peito. Sua companheira estava aqui. Ela havia voltado. Você voltou. Rowena parou a 10 passos do assento de honra. Ela o olhou, não com raiva, nem com ódio, mas com uma indiferença fria e absoluta que cortou muito mais fundo do que qualquer lâmina. E eu não voltei por você, Nathaniel de casa Ashford. A voz de Rowena ecoou pela vasta câmara, encamadas com a ressonância aterrorizante e antiga da primeira luna. Eu voltei pela minha terra. Eu voltei pelo meu povo. Eu voltei para extirpar a infecção que você permitiu que apodrecesse no coração do meu reino. Cassandra, contorcendo-se no chão, conseguiu erguer a cabeça, seu rosto contorcido de agonia e raiva. Você não é nada, a falsa luna cuspiu, sangue escorrendo de seu nariz. Você é uma camponesa, uma linhagem morta. Os exércitos do meu pai marcharão para o norte e pregarão sua cabeça em uma estaca. Rowena nem sequer se dignou a olhar para ela. Ela simplesmente moveu 2 dedos. Das sombras, o colossal lobo gigante que ela havia montado avançou, suas mandíbulas massivas se fechando a centímetros do rosto de Cassandra. A besta rosnou, um som como pedras rangendo, e prendeu a nobre no chão sob uma de suas patas maciças. Cassandra gritou, finalmente percebendo a absoluta impotência de sua riqueza e esquemas políticos diante do poder antigo e primordial. Gideon, apoiando-se pesadamente em seu cajado de ferro, deu um passo à frente para se dirigir à sala paralisada. Pelos antigos leis da Crista de Prata, Cassandra de Casa Beaufort e Lord Montgomery são considerados culpados de traição contra a verdadeira soberana e a própria terra. Eles serão despojados de seus títulos, suas terras confiscadas, e serão banidos para os desertos orientais estéreis, para nunca mais caminhar sob a graça da lua. Montgomery engasgou um soluço de derrota. Seu golpe havia se desmoronado em pó antes mesmo de começar. Rowena finalmente subiu os degraus do estrado real. Nathaniel caiu de joelhos diante dela,
a cabeça baixa, lágrimas de profundo arrependimento escorrendo pelo rosto. A proximidade física de sua verdadeira companheira estava curando seus pulmões apodrecidos, mas o abismo emocional entre eles era vasto e impossível. Eu fui cego, Nathaniel chorou, suas mãos pairando sobre a bainha de seu manto, muito assustado para realmente tocá-la. Eu troquei minha alma por uma coroa que nunca foi minha para usar. Perdoe-me, Rowena. Por favor, eu sou seu companheiro. Eu me rendo a você. Eu lhe darei tudo. Apenas não me jogue de volta na escuridão. Rowena olhou para o rei Alfa quebrado. Uma memória passou por sua mente. A dor excruciante do solstício de inverno, o chão de pedra fria, suas palavras zombeteiras enquanto ele escolhia a ambição sobre o sagrado vínculo deles. Você rompeu o vínculo, Nathaniel, ela disse suavemente. Mas as palavras alcançaram todos os cantos do salão. Você ficou nesta mesma sala e me declarou fraca. Você rejeitou a própria âncora de sua alma. Eu fui um tolo, ele implorou, pressionando a testa contra a pedra fria a seus pés. Passarei o resto da minha vida imortal fazendo as pazes. Deixe-me ser seu escudo. Deixe-me servir você. Você servirá, Rowena comandou, sua voz caindo em um registro que fez as paredes do castelo tremerem. Mas você não governará, e você não terá meu coração. Ela passou por ele e se virou para encarar o vasto salão. Ao fazê-lo, ela estendeu a mão e agarrou a pesada e antiga cadeira de madeira que servia como assento de poder do reino. No momento em que sua pele tocou a madeira, um pulso maciço de luz prateada explodiu para fora, banhando o castelo moribundo. Instantaneamente, a praga sobrenatural se ergueu. Lá fora, os pinheiros cinzas e quebradiços explodiram em vida verde vibrante. O lodo negro limpou os rios, correndo cristalinos mais uma vez. Os lobos doentes nas enfermarias de cura puxaram respirações profundas e claras, enquanto a magia antiga da linhagem Valois restaurava o equilíbrio ao território. O reino estava se curando. Levante-se, Lucius, Rowena comandou, olhando para o ex-beta de Nathaniel, que havia entrado silenciosamente no salão e se ajoelhado respeitosamente perto da porta. Lucius se levantou, curvando profundamente a cabeça. Você não sucumbiu à loucura de seu rei, Rowena afirmou. Você buscou a verdade nos arquivos, e seu coração permaneceu leal ao clã, não à política. Você servirá como meu principal conselheiro e comandante dos exércitos unificados. Lucius colocou um punho sobre o coração. É a maior honra da minha vida, minha rainha. Rowena então olhou para Nathaniel, que permaneceu chorando no chão. E você, Nathaniel Ashford, viverá. Você permanecerá neste forte. Você se sentará nas mesas inferiores. Você observará enquanto eu reconstruo o mundo que você quase destruiu. Você viverá todos os dias com o conhecimento do que jogou fora. E você testemunhará o reinado da Rainha Lobo Perdida. Era uma punição pior que a morte. Ser eternamente próximo da companheira que sua alma implorava. No entanto, para sempre negado seu toque, seu amor e seu respeito. Nathaniel soluçou, totalmente quebrado, acenando com sua submissão ao decreto dela. Rowena sentou-se no assento mais alto, a luz prateada se acomodando ao redor dela como um manto vivo. As portas do grande salão foram abertas de par em par, e os milhares de lobos esperando no pátio soltaram um uivo ensurdecedor sincronizado de vitória absoluta e devoção. A era dos reis falsos e da nobreza corrupta estava morta. A era da crista de prata havia começado, e a Rainha Lobo Perdida havia recuperado seu império. Não com uma coroa roubada, mas com o poder inegável e estrondoso de seu sangue verdadeiro. Se você amou esta história de traição, despertar e vingança final, não se esqueça de dar um like e compartilhá-la com seus amigos. Você acha que Nathaniel merece uma segunda chance? Ou Rowena deveria incendiar o reino dele? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Inscreva-se e ative as notificações para nunca perder o próximo capítulo emocionante da jornada da Rainha Lobo Perdida.